Continuando. Ondas sonoras progressivas. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui um tubo de área transversal A maiúsculo, e dentro dele tem ar e tem um pulso sonoro se propagando da esquerda para a direita. Aí nós vamos fazer uma análise semelhante à que a gente fez para o movimento de uma corda, certo? Aqui eu tenho o meu pulso, que está se deslocando da direita para a esquerda, perdão. Só que no referencial do pulso, significa dizer que ele está parado e que o ar que está se movimentando da esquerda para a direita. Aqui a região do pulso eu vou caracterizar por uma pressão P mais ΔP e uma velocidade V mais ΔV. E nas regiões adjacentes, a pressão é P e a velocidade é V. Vamos imaginar aqui um certo elemento de ar que tem largura dx, certo? Como eu disse, o pulso se propaga da direita para a esquerda, só que no referencial do pulso, o ar é que se move da esquerda para a direita. Então é por isso que a gente representou esse elementozinho do ar aqui tracejado com essa setinha para a direita. V minúsculo é velocidade, V maiúsculo é volume. Então, o que é que a gente tem? Vamos imaginar quando esse elementozinho de ar está quase adentrando a região do pulso, o que é que acontece? Aqui ele vai ficar sujeito à ação de uma força que é pressão desse lado esquerdo vezes A, e do lado direito é a pressão dentro do pulso, que eu disse que era P mais ΔP vezes A. E o pulso tem largura ΔX e área transversal A. Então, aqui eu tenho essa força F1 da esquerda para a direita e a força F2 da direita para a esquerda. A força resultante vai ser F1 menos F2. F1 deve ser maior, uma vez que o elemento está se movimentando da esquerda para a direita. Então, a força resultante vai ser F1 é P vezes A menos a pressão aqui dentro do pulso, no ponto 2, que é P mais ΔP, vezes A. Aqui, cancelando o termo P vezes A, sobra menos ΔP vezes A. A gente sabe que ΔM é igual a ρΔV, e o ΔV vai ser igual a ΔX vezes A, e o ΔX é V vezes ΔT, onde esse ΔT é o intervalo que leva para toda essa massa de ar adentrar a região do pulso. E eu sei ainda que a massa do elemento ΔM vezes A é igual à força resultante, que a gente já calculou, é menos ΔP vezes A. Aí a gente tem o ΔM é ρAV ΔT vezes a aceleração, ΔV por ΔT. E aqui eu posso cancelar ΔT com ΔT, o A de um lado com o A do outro. Desse lado aqui sobra ρ vezes V, e esse ΔV que estava aqui multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. Então fica menos ΔP por ΔV. Só que a gente lembra do módulo de elasticidade, que é menos ΔP dividido por ΔV sobre V. Então, nessa equação aqui, eu vou dividir todo mundo vou multiplicar por V2 aqui do lado, por V aqui do lado esquerdo, então aparece um V2. E aqui eu vou pegar essa fração e multiplicar por V. Mas multiplicar por V significa dividir pelo inverso de V. Então ele vai aparecer no denominador dividindo o denominador. Então por isso que aqui apareceu ΔV sobre V. Aí agora esse parêntese todinho aqui, ΔV dividido por ΔV sobre V é igual a B. Menos B, aliás. Aí o menos cancela com menos e eu isolo o V como sendo a raiz de B dividido por ρ. Se a gente lembrar lá da velocidade das ondas transversais numa corda, a gente já obteve que a velocidade é igual à raiz da tração pela densidade da corda.
fica fácil da gente imaginar como, para uma onda se propagar, uma onda mecânica, já que ela precisa de um meio, ela precisa de algum agente, alguma característica do meio que sirva tanto para armazenar a energia potencial quanto a cinética, fica fácil da gente memorizar essa equação. Aqui eu tenho um B e na onda transversal eu tenho um T de tração. Então, isso aí é uma característica do meio, certo? Que vai, digamos, dar uma relação para a energia potencial. O quanto que essas partículas do fluido, no caso aqui do sólido, do ar, ele vai vibrar, quanto ele pode armazenar energia potencial elástica. Aqui a gente tem a densidade volumétrica, lá a gente tinha a densidade linear, mas ambas carregam uma propriedade inercial, tem uma relação direta com a massa. Aqui, só a título de curiosidade também, uma tabelinha com algumas velocidades, certo? Se a gente pudesse comparar dos gases, líquidos e sólidos. Aqui eu não sei se tem, mas se você pegar uma mesma amostra, por exemplo, do gelo, se aqui não tem, eu vou procurar depois, do gelo e da água, no sólido a velocidade vai ser muito maior do que no líquido, que por sua vez vai ser muito maior do que no gás, que é justamente pelo B. O B de uma amostra sólida é maior do que no líquido, que é maior do que no estado gasoso. Aqui a gente tem a representação de um tubo contendo ar, um pistão móvel. Ele vai fazer um movimento oscilatório da esquerda para a direita, vai surgir as regiões de compressão e rarefação, como já foi discutido. E quais são os elementos da onda? Ora, os elementos são os mesmos que a gente tinha antes. A distância entre dois pontos que oscilam em fase, por exemplo, dois pontos no centro da compressão de compressões vizinhas. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser o lambda, o comprimento de onda. Comprimento de onda da onda. A velocidade V e os outros parâmetros, como a gente vai ver, antes disso, é só olhar na figura em vários instantes de tempo. Aqui, o azul escuro é a compressão, o branquinho é a rarefação. Você tem que, à medida que o tempo vai passando, esse pontinho vermelho que está representando uma partículazinha do fluido, do ar, ele está se movimentando para a esquerda e para a direita, enquanto que o pulso em si, se você quiser visualizar melhor, é só seguir essas linhas tracejadas, que estão demarcando um comprimento de onda entre duas rarefações seguidas. Ele vai se deslocando para a direita, certo? Aqui cortou a imagem, mas aqui embaixo também é lambda. E essa marcação aqui está escrito A, mas na realidade é o deslocamento máximo, que a gente vai usar outra denominação. Mas em alguns livros eles usam como amplitude, certo? Aqui está exagerado, né? Mas cada partícula, a partícula do fluido, do ar, ela não se desloca um comprimento de onda, ela se desloca bem menos, tá certo? Ela vai para a esquerda e para a direita só uma pequena região, aqui está exagerado. Aqui, ó, vamos imaginar aquele pistão, aqui fica mais fácil de visualizar. Ó. Imagine aqui no ponto C, bem no centro, eu tenho o centro da compressão, então o Δρ deve ser máxima, certo? Porque eu tenho muitas partículas comprimidas aqui numa pequena região de volume. O mesmo ocorre com ΔP, a gente viu que Δρ e ΔP são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a densidade, eu estou aumentando a pressão. Então, aqui eu estou no ponto máximo de densidade, aqui no ponto máximo de variação de pressão. O que também ocorre com a velocidade. A gente não vai estudar todos os casos. A gente vai estudar o caso em que eu tenho, por exemplo, aqui, um pistão que está oscilando em movimento harmônico. Então, todas as partículas aqui de ar vão estar executando um movimento harmônico simples. Então, nesse ponto C seria o ponto em que ele passa pela origem, que a gente
pela origem, pela sua posição de equilíbrio, então ele não tem deslocamento. O deslocamento S dele aqui é zero. Em compensação, a sua velocidade também vai ser máxima. Aqui eu tenho uma figurinha para destacar melhor. Imagine aqui que eu tenho essa linha cheia, que vai ser a posição de equilíbrio de uma dada partícula do ar. A posição dela, como o movimento em geral se dá no eixo X e o deslocamento também é no eixo X, nós não vamos usar a letra X, já que coincide com a variável, né? Então vamos representar por S, e S vai ser uma função de X. É a posição do elemento de fluido, que vai oscilar entre duas posições, que a gente vai chamar de SM, semelhante com o que a gente fez na onda transversal. Lá a gente tinha o YM, mas aqui esse YM vai ser o deslocamento máximo, tanto para um lado quanto para o outro. A onda, nesse caso, está se propagando da esquerda para a direita, com a velocidade v, e como eu já tinha dito, a distância entre duas rarefações ou duas compressões seguidas é o lambda. Uma forma de descrever o movimento ondulado, o som, é descrevendo ou o ρ, ou o P, ou o S. É conveniente a gente trabalhar com a pressão. Então, nós vamos admitir, como a gente fez antes, que essa variação seja do tipo senoidal. Então, excluindo aqui, obviamente, alguma fase inicial, que representa algum caso particular, mas a expressão vai ser do tipo ΔP igual a ΔPm, que é a amplitude de pressão, seno de kx menos ômega-t. Esse K e esse ômega são definidos da mesma forma que anteriormente. Aqui eu tenho um número de onda K, aqui a frequência angular ômega, que, como a gente já tinha visto no capítulo anterior, K é 2π sobre lambda, e ômega é igual a 2π sobre f. A amplitude, a posição da partícula do ar, a gente vai representar por S, e ela vai ser do tipo SM cosseno de kx menos ômega-t. Eu não vou demonstrar isso aqui, tem no livro, tá certo? Quem quiser dê uma olhadinha, mas uma forma bem fácil de imaginar é aqui. Quando a pressão é máxima, é porque o deslocamento está zero. Então elas têm que estar em oposição de fase, quando é máxima ou até mínima. Isso ocorre quando a gente alterna entre o seno e o cosseno. Eu também não vou demonstrar, mas como eu disse, tem no livro, a relação entre o ΔP e o SM é essa daqui. ΔPm é igual a V ρ ômega que multiplica SM. Exemplo. A amplitude máxima de pressão ΔPm que o ouvido humano pode suportar, associada a sons muito altos, é da ordem de 28 Pascal. Muito menor, portanto, que a pressão normal do ar, aproximadamente 10 a quinta Pascal. Qual é a amplitude de deslocamento, SM, correspondente, supondo que a massa específica do ar é 1,21 kg por metro cúbico? A frequência do som é 1000 Hz. E a velocidade do som para essa temperatura é 343 metros por segundo. Então vamos lá. Eu mostrei no slide anterior que o ΔPm é igual a V ρ W vezes ΔS. Então, isolando o ΔS, temos que é igual a ΔP dividido por V ρ ômega. O ômega ele não deu, mas ele deu a frequência. Então, eu converto ômega, substituo ômega por 2πf, depois substituo os valores numéricos, encontro que o SM é 11 micrômetros. 11 vezes 10 a menos 6 do metro, ou seja, um deslocamento muito, muito pequeno. Só para vocês terem ideia, a amplitude da pressão ΔP para o som mais fraco, de 1000 Hz, que o ouvido humano pode detectar, é 2,8 vezes 10 a menos 5 Pascal. Se a gente usasse a mesma expressão anterior, nós obteríamos que, para esse caso, o SM seria, aliás, nesse caso, foi exatamente o que a gente fez. O 1000 Hz. Aliás, aqui a gente fez para 1000, que é o mais fraco. E como a gente pode ver, é um valor muito pequeno.
10 a menos 11. Ou seja, o ouvido é realmente um detector muito sensível para ondas.